Hoje começamos o capítulo 6. O capítulo 6 é o primeiro capítulo, na verdade, que fala de inferência estatística. É a estimação de um parâmetro, o parâmetro está associado à população, quando se avalia uma amostra aleatória. Nós vamos ver nesse capítulo a estimação da média populacional, MI, que é um parâmetro, a partir da média amostral, que vai ser representada por x barra, que é uma estatística. Então, a estatística está para a amostra, assim como o parâmetro está para a população. O x barra está para a amostra, assim como o mi está para a população. Nós vamos ver duas formas de estimar essa média populacional. No item 6.1, numa situação hipotética, situação teórica, muito pouco prática, mas que é necessária para o aprendizado da estatística. No item 6.1, nós vamos supor que conhecemos o desvio padrão populacional. No item 6.2, nós vamos para uma situação bem mais prática, que é aquela em que desconhecemos o desvio padrão populacional. Os mecanismos vão ser idênticos. A diferença vai ser que no item 6.2 vamos aplicar uma nova distribuição, que é a distribuição t-student, que é uma distribuição simétrica, com o valor central igual a zero, então tem semelhanças com relação à distribuição normal. Então, o que nós vamos ver no item 6.1 é imprescindível para entendermos, aprendermos o uso dos conceitos na seção 6.2, onde vamos estar diante da distribuição t-student. Para a aula de hoje, o item 6.1, então eu vou estar aqui mostrando um ou dois exercícios, vou me concentrar em poucos exercícios. Conforme eu já tinha estabelecido desde o início, eu vou utilizar as aulas para resolver ou comentar a resolução de exercícios. Então, esse arquivo aqui, com as minhas anotações escaneadas, correspondem às resoluções de uma boa parte dos exercícios pares da seção 6.1. Então, exercício número 6, número 8, 14, 16, 22, 24, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 54. Então, vocês têm aqui a resolução de todos esses exercícios pares. E eu me concentrei nos exercícios pares exatamente porque o livro-texto já dá no seu final, lá nos apêndices, as respostas dos exercícios ímpares. Então, eu vou me concentrar na resolução dos exercícios pares. Eu já fiz isso no capítulo anterior e vou continuar a fazer. Nem sempre eu vou resolver todos os exercícios pares, mas eu vou resolver pelo menos alguns que eu considere importantes, significativos, ok? E eu vou procurar resolver quase todos ou todos no capítulo 7, que é um capítulo muito importante, que é o de teste de hipóteses. Bom, então vamos lá. Vocês vão ler toda a teoria dessa seção 6.1. Vamos continuar o assunto, seção 6.2, na próxima aula, segunda-feira, tá? Bom, vou apresentar aqui um exercício, que é o de número 38, e depois o de número 47. Nessa seção 6.1, existem dois momentos em que esse assunto se subdivide, basicamente. O primeiro momento é em que nós
extraímos da população, cuja média populacional, cuja média Mi, a gente desconhece, quer estimar, a gente retira uma amostra aleatória de determinado tamanho N, calcula dessa amostra a média amostral e faz uma estimação da média populacional por intervalo de confiança. E essa estimação intervalar corresponde, a partir da média amostral, subtrair e somar uma chamada margem de erro. Então a gente estabelece que a média populacional está dentro de um intervalo de confiança, que vai da média amostral menos a margem de erro até a média amostral mais a margem de erro. Isso vai aparecer aqui, então, na questão 38. Eu vou estar comentando essa questão, de repente colocando mais desdobramentos. E na questão 47, o segundo momento que aparece nesse item, nessa seção, é a de cálculo de um tamanho mínimo amostral, um tamanho amostral mínimo que satisfaça determinadas exigências ou desejos, principalmente com relação ao nível de confiança desejado e a precisão desejada. Então, nesse assunto de cálculo do tamanho amostral, vai ser importante vocês verificarem como se correlacionam dois aspectos importantes, que são a precisão e a confiança. Ok? Então, vamos lá. Sim, vou aproveitar aqui, antes de apresentar a questão 38, os autores vão estar dizendo, por exemplo, quando vão apresentar o nível de confiança, e aqui a questão do 38 vai estar pedindo que a gente construa um intervalo de confiança de 99%. Esse nível de confiança de 99%, ele vai ter o seguinte significado. Se nós retirarmos de uma população uma amostra aleatória de tamanho N e calcularmos a sua média amostral, x barra, essa média amostral muito dificilmente vai ser exatamente igual à média populacional. Vai estar embutido nesse processo de amostragem chamado erro aleatório. Nesse processo de erro aleatório, então, nós vamos ter uma distância que a gente vai desconhecer, que é a distância entre a média amostral, calculável, e a média populacional desconhecida. Então, quando nós estabelecemos que desejamos construir um intervalo de confiança com 99% de confiança, o significado estatístico disso é o seguinte: se ao retirarmos uma amostra e calcularmos a média amostral, essa média amostral não vai ser exatamente igual à média populacional, a não ser num acaso, isso significa que se retirarmos uma segunda amostra de mesmo tamanho e calcularmos uma média amostral, essa média amostral vai ser diferente da primeira amostra, e assim por diante. Mas o nível de confiança, o intervalo de confiança 99%, vai significar que se repetíssemos infinitas vezes esse processo de amostragem, com o cálculo da média amostral, nós teríamos a certeza, em 99% das vezes, que o intervalo de confiança construído conteria nele a média populacional. Ou seja, nós temos um risco de cometer um erro, estabelecer um intervalo de confiança, e nesse intervalo de confiança não está embutida a média populacional. Quando desejamos um intervalo com 99% de confiança, estamos estabelecendo que aceitamos correr o risco de 1%. Então, é como se em 100 processos de amostragem estivéssemos preparados para que em um desses 100 processos de amostragem nós estaríamos errando.
a média populacional não estaria dentro do intervalo de confiança desejado. Tá? Não será possível nós construirmos um intervalo de confiança de 100%, a não ser que a gente trabalhe sobre toda a população. Aí não é um processo de estimação intervalar, é um processo de censo. Tá? No censo, a gente avalia todos os componentes da população. No processo de inferência estatística, a gente retira uma amostra e faz a avaliação, e a partir dessa avaliação da amostra, a gente projeta o comportamento da população. Então, repetindo um pouquinho mais de clareza, vamos construir um intervalo de confiança de 99% a partir da retirada de uma única amostra. Essa única amostra vai ter um tamanho amostral de 60 refrigeradores. Então, o nosso processo de inferência vai se basear em uma única amostra aleatória de tamanho estabelecido previamente. Tamanho 60 aqui. O intervalo de confiança de 99% vai significar, teoricamente, se repetíssemos o processo 100 vezes, em 99% das vezes, 99 vezes, nós acertaríamos. Em uma vez, nós erraríamos. O que é que seria acertar? Ao estabelecer o limite inferior e o limite superior do intervalo de confiança, dentro desse intervalo de confiança, lá está o que desconhecemos, que é a média populacional. O erro seria, em função do acaso, temos retirado uma média amostral, quer dizer, temos retirado uma amostra aleatória, temos calculado a média amostral, construído o intervalo de confiança, e nesse intervalo de confiança não está embutida a média populacional. Ok? Nós não saberemos se no intervalo de confiança construído estaremos acertando ou não. Mas pelo menos estaremos estabelecendo o nosso desejo de estar acertando. É o nível de confiança desejado. Então, nesse exercício número 38, o que se deseja aqui é construir um intervalo de confiança para os gastos provavelmente residenciais, os gastos com reparos em refrigeradores. Então, qual é o gasto médio com reparos em refrigeradores em uma determinada população? Aqui, Estados Unidos, os valores estão em dólares. Não sei de qual estado, de qual região dos Estados Unidos. Mas se propõe aqui o seguinte. Em uma amostra aleatória de 60 refrigeradores, então é uma única amostra de tamanho 60. E dessa amostra de tamanho 60, então nós vamos calcular a média amostral. E essa média amostral já está sendo apresentada aqui como $150. Então, o custo médio de reparos era de $150. Desculpe, 150. Então, nós temos uma amostra aleatória tamanho 60, que resultou numa média amostral x barra igual a 150. Suponha que o desvio padrão da população é igual a $15,50. Então, o sigma seria conhecido 15,50. Construa um intervalo de confiança de 99% para o custo de reparo médio populacional. Interprete os resultados. Antes de comentar um pouco mais essa questão, os detalhes dessa questão, preciso aqui fazer um erro, fazer uma correção. A questão número 36. A questão número 36 tem um erro aqui que não sei se é da edição apenas em português, se é só dessa edição, mas qual é o erro? A questão 36 diz, em 36 amostras, na verdade não não temos 36 amostras. O nosso processo de estimação vai ser sempre sobre uma única amostra. Então a frase correta seria, em uma amostra de tamanho 36. Ok? Então, o N não é número de amostras.
sempre vamos trabalhar com uma única amostra. O N é o tamanho amostral. Ok? Bom, voltando então à questão 38. O desvio padrão populacional supostamente aqui é conhecido, 15,50 dólares. Vamos estar estimando a média populacional, o MI, a partir da média amostral, x barra, por intervalo de confiança. Vejam, é uma amostra de tamanho razoável, 60, uma amostra de tamanho 60. Para que nós entendamos esse processo de inferência estatística da média, vamos precisar relembrar conceitos básicos do capítulo anterior do item que fala de distribuição amostral das médias e o teorema do limite central. Então, fazer aqui primeiro um rabisco, pequeno rabisco, que é o seguinte. Quando vamos, então, retirar a amostra de tamanho 60 e calcular, a partir dessa amostra, a média amostral, para construir intervalo de confiança, nós temos que lembrar que qual seria o comportamento esperado das médias amostrais para amostras de tamanho 60. Então, se nós repetíssemos infinitas vezes o processo de amostragem para amostras, infinitas amostras de tamanho 60. O que nós teríamos que esperar? A nossa média populacional ela é desconhecida e queremos estimar. Mas o que o teorema do limite central diz? Dentre outras coisas, que se nós repetirmos esse processo de amostragem infinitas vezes, a média das médias amostrais está aqui no centro. A média das médias amostrais vai coincidir com o μ. Então, a média das médias amostrais eu posso representar por média das médias amostrais. Aqui. Uma barra dupla. Essa média das médias amostrais vai coincidir com o μ. Só que nós não vamos fazer o trabalho de retirar infinitas amostras de tamanho 60. Nós vamos retirar apenas uma única amostra. Então, o teorema do limite central diz que a média amostral é um bom estimador. Ou seja, a média amostral não tem uma tendência de jogar a média populacional nem para baixo nem para cima. Ela tende a se aproximar da média populacional. Então, é um bom estimador. Isso significa que nós vamos retirar uma única amostra de tamanho 60, calcular a média amostral e jogar essa média amostral para o centro dessa curva. Mas ainda concentrando-se no teorema do limite central. Ele diz que essa curva aqui, essa curva, que é a curva das médias amostrais, ela tem um desvio padrão, que é o sigma dividido por raiz quadrada de n. Então, o desvio padrão dessa curva é bem menor do que o sigma, porque o tamanho amostral é 60. O desvio padrão dessa curva vai ser o sigma dividido por raiz quadrada de 60. Então, eu posso trabalhar com essa curva, que vai ter o comportamento de distribuição normal, e pelo processo de padronização eu posso estabelecer, se eu quero construir um intervalo com 99% de confiança, é porque a partir da localização no centro, da média amostral, eu vou estabelecer que o meu intervalo de confiança vai ter um limite inferior e um limite superior. 99% de confiança significa que esta área toda aqui central vai ser igual a 99%, ou seja, 0,99. As duas áreas extremas vão corresponder, então, ao complemento.
Se vamos construir um intervalo 99%, é porque aqui à esquerda eu vou ter 1% dividido por 2. Aqui à direita eu vou ter 1% dividido por 2. Então essa é a ideia. Ok? Então vamos voltar aqui ao enunciado. Então, uma amostra aleatória de 60 refrigeradores, o custo médio de reparos era de $150. Ou foi de $150. Suponha que o desvio padrão populacional é de $15,50. Construa intervalo de confiança de 99%. Ok? Então, eu vou repetir esse esboço. Agora, jogando para o centro dessa curva, a média amostral encontrada, que foi $15, não foi de... cadê a média amostral? $150. A média amostral foi $150. Então eu vou aqui, de novo, esboçar. Esse gráfico, então, vai incluir nele o que eu registraria teoricamente de infinitas observações. A média de cada amostra aleatória e a média populacional. A estimação por pontos seria, eu encontrei a média amostral, x barra 150. A estimação por ponto, que seria muito pobre, seria aquela em que, a partir da média amostral $150, eu diria, o custo médio de reparos é $150. Essa estimação por pontos ela é pobre, ela não considera que a gente tem sempre o risco de média amostral não ser exatamente igual à média populacional. Então, o que nós fazemos? A partir da média amostral, construímos o intervalo de confiança, onde dizemos que o limite inferior desse intervalo de confiança vai estar afastado a um valor máximo do valor central. Então, nós vamos estar dizendo que a média populacional, I, é a média amostral, calculada pelo processo de inferência, mais ou menos a margem de erro, representada pela letra E. A margem de erro, então, vai ser essa distância. Ou seja, nós estaremos dizendo que, no máximo, a distância entre a média amostral calculada e a média populacional será igual a E. A média populacional, então, poderia chegar até, no mínimo, esse limite inferior. E poderia chegar até, no máximo, esse limite superior. O que estamos desejando aqui, neste caso, é construir um intervalo de confiança com 99% de confiança. É um intervalo com 99%. Então, essa área entre o limite inferior e o limite superior vai ser a área associada ao nível de confiança de 0,99. No capítulo seguinte, os autores vão estar apresentando um outro conceito, que é o alfa. O alfa vai ser a área complementar ao nível de confiança. Então, quando os autores dizem que essa área aqui corresponde a 100%, ou vamos trabalhar com valores unitários, né? Coloquei o nível de confiança em valores unitários. Essa área esquerda corresponde a 1 menos o nível de confiança dividido por 2. Essa aqui é 1 menos o nível de confiança dividido por 2. Então, em percentuais, essa área esquerda corresponderia a 100% menos 99%, 1% dividido por 2, 0,5%. Essa área aqui, 0,5%.
E essa outra área aqui, também 0,5%. Então, essas áreas extremas, elas são definidas quando estabelecemos com que nível de confiança vamos trabalhar. 99%. Mas onde eu quero chegar também? Vou aproveitar e jogar aqui o conceito que vai aparecer lá no capítulo 7. Esta área extrema, ela é conhecida também pelo nome de alfa. Essa área extrema esquerda vai corresponder à metade do alfa. Meio alfa. Essa área direita vai corresponder à outra metade do alfa. Tá? Então, o somatório do nível de confiança ou da confiança desejada com o alfa é 100%. Se eu estabeleci que ia trabalhar com nível de confiança de 99%, o alfa é de 1%. Tá? Mas como é que nós vamos estabelecer ou calcular essa margem de erro? Essa margem de erro, ela vai ser calculada da seguinte forma. Se já sabemos que essa curva ela tem um desvio padrão que nós podemos calcular, é o sigma dividido por raiz de n, e se sabemos que os valores de z, que são apresentados no capítulo 5, eles estabelecem distância em número de desvios padrão, eu posso dizer que esta margem de erro, letra E, vai ser igual ao produto de um valor limite, um valor crítico de z. Z é medida de distância em número de desvios padrão, multiplicado pelo valor de um desvio padrão dessa curva, que é o sigma dividido por raiz de n. O valor de z, ele vai ser definido pelo nível de confiança desejado. De que modo? Vamos à tabela de distribuição normal padronizada e vamos verificar qual valor de z tem uma área à esquerda de 100% menos 99%, 1% dividido por 2, 0,5%. Vamos encontrar o valor crítico de z de 2,575. Tá? Então, essa mesma curva eu posso padronizar. No processo de padronização, agora eu teria uma curva que é a curva de distribuição normal padronizada. Agora eu tenho valores de z. No centro, z igual a 0. Nos dois extremos, os valores limite de z. Um z crítico, aqui negativo. E um z crítico aqui positivo. Então, para o nível de confiança igual a 0,99, essa área à extrema esquerda, e aí como eu tenho a simetria na distribuição normal padronizada, vai ser mais fácil eu identificar na tabela o valor negativo de z. O valor positivo, o mesmo módulo. Então, essa área à esquerda é igual a 0,01 dividido por 2. 0,005. Então, se vocês forem na tabela de distribuição normal padronizada, vocês vão verificar que o valor crítico de z, que tem à esquerda esta área, é o valor de 2,575 em módulo 2,575. Então, quando eu construo um intervalo com 99% de confiança, a ideia é a seguinte: a partir da média amostral, eu vou construir um intervalo da seguinte forma.
média amostral menos a margem de erro é média amostral mais uma margem de erro. Essa margem de erro vai ter um limite inferior que vai corresponder à média amostral menos 2,575 erros padrão vezes o valor de um erro padrão. A expressão erro padrão não tem aparecido muito no nosso livro-texto. Erro padrão é sigma dividido por raiz de n. É o desvio padrão das médias amostrais. Então, a margem de erro vai ser 2,575 erros padrão vezes o valor de um erro padrão. Tá? Então, a margem de erro para 99% de confiança vai ser 2,575 erros padrão vezes o valor de um erro padrão, ou de o padrão das médias amostrais. O sigma dividido por raiz de n. Raiz de n. 2,575 vezes o sigma era 15,50 dividido por raiz de 60. Tá? Fazendo as contas, eu encontro 5,15. Então, a margem de erro, com duas casas decimais, seria igual a 5,15. Já em dólares. Então, nós teríamos que o intervalo de confiança, 99% de confiança, seria igual à média amostral, mais ou menos essa margem de erro. $150, mais ou menos 5,15 dólares. Tá? Então, esse é o intervalo de confiança para o custo médio de reparo dos refrigeradores. Limite inferior $150 menos 5,15, limite superior $150 mais 5,15. Ok? Então, essa seria a resposta à questão número 38. Tá? A ideia do intervalo de confiança com 99% de confiança significa que estamos aceitando um risco de 1% de que o valor de μ, que é desconhecido, não esteja dentro desse intervalo. Tá? Então, é risco calculado, é um risco projetado, é um risco aceito. A questão número 38, ela trabalha com nível de confiança de 99%. Tá? Mas, dentre outros assuntos, esse item vai estar mostrando o seguinte: quais são os efeitos de trabalharmos com diferentes níveis de confiança? Então, o livro-texto apresenta ali um quadro bem resumido, um cantinho, de algo que vocês podem observar pela tabela de distribuição normal padronizada. Se nós desejássemos trabalhar com 90% de confiança. Se desejássemos trabalhar com 90% de confiança, a área central seria 0,9, os limites inferior e superior delimitariam duas áreas extremas. Essa área extrema aqui seria 10% dividido, 10% dividido por 2 seria de 5%. 5% ou 0,05. Tá?
Vocês poderiam facilmente observar na tabela de distribuição normal polarizada que para uma área esquerda de 0,05, o valor crítico seria de 1,645. Esse valor crítico de Z nós vamos utilizar bastante, inclusive nos testes de hipóteses. Então, uma área extrema de 0,05 é uma área delimitada por um valor de Z, que agora vai ser um valor limite, um valor crítico de Z, de 1,645. Se nós quiséssemos trabalhar com 95% de confiança. Se quiséssemos trabalhar com 95% de confiança, essa área extrema seria de 2,5%, 0,025. O valor crítico de Z associado seria aquele que nós vamos utilizar mais, que é 1,96. Tá? Qual a diferença entre o 1,96 e 1,645? O valor de um desvio padrão das médias amostrais, o valor de um erro padrão, é aqui, no cantinho. Sigma dividido por RGN. Mas se nós optamos, por exemplo, por um nível de confiança maior ou menor, o que ocorre com a margem de erro? Então, vamos dizer que eu possa optar a aumentar o meu nível de confiança de 90% para 95%. Isso é bom. Ao aumentar o nível de confiança 90% para 95% de confiança, significa que eu estou diminuindo o risco de cometer um erro. Construir um intervalo de confiança e nesse intervalo de confiança não está embutido a média populacional. Mas existe uma contrapartida. E a contrapartida é o seguinte. Quando eu estabeleço um nível de confiança de 90%, como eu mostrei agora há pouco, o valor crítico de Z tem um tamanho, 1,645. Quando eu procuro ou desejo aumentar esse nível de confiança de 90% para 95% de confiança, que ocorre com o valor de Z, aumenta para 1,96. Então, a amplitude desse intervalo aumenta. O meu intervalo de confiança se torna mais amplo. Eu tenho um aumento da margem de erro. Tá? Essa letra E, então, também corresponde à expressão margem de erro, ou erro de estimação. Mas esse aumento da margem de erro implica também em uma redução da precisão. Tá? O que é a precisão? É a certeza de que se eu repetir o experimento inúmeras vezes, as médias repetidas vão ficar muito próximas umas delas. Se eu aumento a minha margem de erro, eu estou sendo menos preciso no estabelecimento ou na divulgação da média populacional.
Então, aumentar o nível de confiança vai trazer como consequência um impacto negativo na precisão. Tá? Em número de desvios padrão, eu teria o aumento de 1,645 desvios padrão para 1,96 desvios padrão, se eu quisesse aumentar a confiança de 90% para 95%. E se eu quisesse aumentar de 95% para 99%, o intervalo ficaria mais extenso ainda. O valor de Z passaria a ser de 2,575. Tá? Mas esse aspecto da precisão, ele é tratado aqui na seção 6.1, também com relação ao seguinte: essa margem de erro, quanto menor a precisão, ela depende dos seguintes fatores. O valor crítico de Z, que é a função do nível de confiança desejado. Depende do desvio padrão, que é a variabilidade dentro daquele parâmetro. Quanto menos eu conheço esse parâmetro, mais risco eu tenho de ter uma variabilidade muito grande. Então, essa margem de erro aqui, ela depende da confiança. O Z não é a confiança. O Z é a distância e número de desvios padrão, mas que depende do nível de confiança desejado. O sigma corresponde à variação daquele parâmetro. Quanto maior a variação, maior o sigma. E o N depende do meu tamanho amostral. Então, nesse capítulo, nesse item, também vai estar sendo mostrado o seguinte: se eu quero alcançar determinada margem de erro, e por acaso eu tenho o desejo de determinado nível de confiança, eu posso calcular com que tamanho amostral eu devo trabalhar. Então, é o caso aí da outra questão que eu vou estar comentando, exemplificando o cálculo do tamanho amostral. Então, eu posso calcular o tamanho amostral necessário para atender a determinada margem de erro, de forma que ela não aumente. Se aumentar, a minha precisão diminua. E de forma a atender também determinado nível de confiança, que vai estabelecer o valor crítico de Z. Então, esse N aqui vai ser Z crítico vezes o sigma, dividido pela margem de erro, elevado ao quadrado. O valor calculado vai ser fracionário, quase sempre, e eu arredondo para cima. Tá? Por conservadorismo, arredondo para cima. Então, assim, eu estaria calculando o tamanho amostral que me satisfaria em termos de precisão, ou seja, uma margem de erro não tão grande, em termos de confiança, e de acordo com a variação que existe dentro daquela população. Ok? Observem que, quanto maior for o nível de confiança desejado, maior vai ter que ser o tamanho amostral. Quanto maior for a variação dessa medida na população, maior vai ter que ser o tamanho amostral. Ok? Então, vamos lá. Relações inversas entre o tamanho amostral e a margem de erro, obviamente, né? Então, vamos aqui à questão 47. Vou pegar a questão 47. É uma questão ímpar, mas vou pegar essa questão. Determine o tamanho mínimo da amostra necessário quando você quer estar 95% confiante. Então, aqui estamos estabelecendo o nível de confiança desejado no processo de inferência estatística da média.
Então, determine o tamanho mínimo da amostra necessário quando você quer estar 95% confiante de que a média amostral dista no máximo de uma unidade da média populacional. Então, aqui o que está se dizendo é que a margem de erro desejada máxima é de uma unidade. Uma unidade. A margem de erro desejada é uma unidade. E o desvio padrão sendo igual a 4,8. Sigma 4,8. Suponha que a população normalmente distribuída. Então, a margem de erro desejada, uma unidade. Nível de confiança desejado, 95%. O desvio padrão populacional conhecido de 4,8. Então, se a margem de erro desejada é de 1, o sigma conhecido é 4,8, a confiança desejada é 0,95. Para esse nível de confiança desejado, o valor crítico de Z, 1,96. Então, o N, Z crítico, vezes sigma dividido por E ao quadrado. 1,96 vezes 4,8 dividido por 1 elevado ao quadrado. 4,8 vezes 1,96. R$ 88,5, jogando para cima, 89. Então, se trabalharmos com o tamanho amostral 89, a nossa margem de erro vai ser de no máximo 1. Vamos estar podendo trabalhar com 95% de confiança. Sem problemas. Se aumentarmos o tamanho amostral para um valor mais redondinho, 90, essa margem de erro vai diminuir um pouquinho. Então, para o nível de confiança, 95%. Para o desvio padrão aqui, que se considera conhecido como 4,8, quanto maior for o tamanho amostral, menor vai ser a margem de erro, maior vai ser a precisão. Ok? Então, considerem aqui a importância de se pensar na precisão também. Confiança e precisão. Quanto menor a margem de erro, maior a precisão na minha estimativa intervalar da média. Então, é um cobertor curto. Eu posso até aumentar confiança e precisão desde que aumente o tamanho amostral. Tá? Mas em muitos ensaios estatísticos, o tamanho amostral não pode aumentar indefinidamente. Em alguns ensaios, como ensaios destrutivos, até o tamanho amostral tem que ser bem pequeno. Em alguns tipos de pesquisa, sobre novos ambientes, etc., o tamanho amostral pode ser muito delimitado. E ao delimitarmos o tamanho amostral, surge o cobertor curto. Aumentar o nível de confiança, diminui a precisão. Aumentar a precisão, diminui o nível de confiança. Tá? Normalmente os trabalhos, a literatura estatística, começa estabelecendo um nível de confiança mínimo. O que é mais utilizado na literatura e aparece mais nos livros é o de 95%. O Z crítico igual a 1,96. Ok? Então, eu queria passar esses aspectos aí de precisão versus nível de confiança no cálculo do tamanho amostral mínimo. Professor. Sim? O senhor falou a respeito do cobertor curto. Existe algum parâmetro? Então, tipo, para cada tipo de amostra, vai ter um estudo personalizado, então, para saber qual que vai ser
o nível de confiança escolhido, a confiança escolhida, no caso, se vai ser 95, se vai ser 96. Exatamente, do grau de rigor requerido ou exigido na pesquisa. Tá, eu posso dizer, por exemplo, que os processos industriais, eles têm níveis de exigência cada vez maiores. Então, por exemplo, há décadas atrás, a gente poderia tranquilamente emitir um relatório apresentando o valor de um determinado teor, um valor médio, sei lá, eu estou testando, estou colocando num laudo a resistência mecânica de uma peça que eu fabrico, entrego ao cliente. Antigamente se podia aceitar que esse nível de confiança fosse de 95%. Mas os processos industriais cada vez mais refinados estão exigindo, confianças maiores. E o nível de confiança aumenta de 95% para 99%. Tá? Algumas áreas, o nível de confiança desejado pode ser menor, pode ser 90%, por exemplo. Tá? Então, o que se tem que avaliar é trabalhos ou pesquisas no mesmo ambiente geram registros, relatórios, laudos, publicações com que nível de confiança? Ok? O mais comum é de 90% para cima. Ok, obrigado. Então, a delimitação do tamanho amostral é porque, na verdade, em diversos processos, se torna proibitivo, ou em termos de tempo, ou em termos de custos, retirar uma amostra aleatória de tamanho muito grande. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Tá? A gente vai verificar lá na seção 6.3 que um cálculo interessante é quando a gente quer trabalhar com pesquisa de satisfação, pesquisa de eleitores, onde a gente estabelece quantas pessoas a gente tem que entrevistar para dizer que vai votar no candidato A ou não vai votar nele, quantas pessoas a gente tem que entrevistar para que consiga registrar, publicar uma probabilidade de votos daquele candidato com determinada margem de erro. Mais ou menos 2%, mais ou menos 5%. Então, por exemplo, as pesquisas eleitorais normalmente agora divulgam que existe uma margem de erro de mais ou menos 2 pontos. Trabalhar com a margem de erro de 2 pontos envolve uma exigência maior de tamanho amostral do que trabalhar com uma margem de erro de 5%. Tá? Então, em pesquisas de satisfação, pesquisas eleitorais, tem sido bastante comum divulgar esses resultados com a margem de erro de 2 pontos percentuais. Então, se você vai oferecer o serviço de pesquisa eleitoral, etc., você vai verificar pela concorrência que não será interessante você oferecer os serviços onde você diz ou você trabalha com a margem de erro maior do que o seu concorrente. Tá? Então, a gente vai verificar que a gente tem condições, tranquilamente, de, vamos assim, quantificar quantas pessoas a gente vai ter que entrevistar. Mas, nesse caso, o processo de amostragem não é tão custoso, né? Mas tem que considerar que entrevistar 2.000 pessoas demanda mais tempo, mais planejamento do que entrevistar apenas 500 pessoas. Então, o tamanho amostral maior vai impactar em custos do processo de inferência estatística. Ok? Então, o tamanho amostral, a importância do cálculo do tamanho amostral é porque a gente tem essa questão de, não posso aumentar indefinidamente o nível de confiança, porque senão a minha precisão vai cair a zero. Eu não posso trabalhar com um tamanho amostral muito grande,
eu não tenho tempo, não tenho recursos para trabalhar com um tamanho amostral muito grande, um tamanho amostral exorbitante. Então a ideia é projetarmos um tamanho amostral que seja satisfatório em termos de custo, em termos de tempo, que atenda os requisitos de nível de confiança, 90%, 95%, 99%, os mais comuns, e atenda a exigências mínimas de precisão. Margem de erro muito grande, a precisão cai. Tá? Então, por exemplo, situação hipotética. Estou fazendo uma pesquisa sobre a idade média dos alunos da UERJ. Para determinada atividade. Por que eu vou publicar isso? Há algum interesse. Mas se eu montar um intervalo de confiança dizendo assim, olha, a idade média dos alunos da UERJ é de 23 anos, com a margem de erro de 40 anos, isso não serve para nada. A margem de erro de 20 anos, não serve para nada. Eu tenho que projetar a idade média dos alunos com a margem de erro, sei lá, de 2 anos, 1 ano, mais de 10 anos já se torna primitivo. Para que vai servir um intervalo de confiança com essa amplitude? Tá? Então a amplitude está associada à precisão. Quanto maior a amplitude, quanto maior a margem de erro, menor a precisão. A precisão não está sendo medida, mas a precisão está associada ao tamanho da margem de erro. Ok? Então eu posso dizer que se eu quero diminuir a precisão, se eu aceito diminuir a precisão, eu tenho espaço para aumentar a confiança. Se eu não quero diminuir a precisão e eu quero aumentar a confiança, qual é a alternativa? Aumentar o tamanho amostral. Ok? Mas se vocês não tiverem tido nenhuma dúvida sobre esses dois exercícios, sobre essas duas questões, eu vou jogar também uma outra situação só de forma qualitativa. Eu vou pensar aqui numa situação de dois concorrentes na área industrial. Seguinte, eu tenho a indústria, que eu vou chamar de indústria 1, e eu tenho a indústria 2. São concorrentes. Produzem, então, o mesmo bem e vendem ao mercado. E tem que apresentar laudos. Vamos dizer que seja medida de resistência mecânica. É um produto que tem que ter uma determinada resistência mecânica. Então, tem que se apresentar um laudo com o valor da resistência mecânica desse produto. Tá? E os dois verificam, historicamente, que tem que apresentar um laudo com o nível de confiança de 99%. Sendo que a indústria 1, ela tem um processo com um nível de qualidade mais refinado. Vamos supor, então, que essa indústria 1, ela tenha um produto cuja resistência mecânica tem uma variabilidade. Essa variabilidade é representada pelo desvio padrão. Então, vamos supor que essa resistência mecânica, que pode ser quilograma-força por centímetro quadrado ou qualquer coisa aí, tá? Essa resistência tem uma variabilidade, uma variação representada por esse desvio padrão. A indústria 2 tem um processo menos refinado. A qualidade é menor do seu ponto de vista estatístico. E do seu ponto de vista estatístico, o aumento de qualidade é a diminuição de variabilidade. Então, na indústria 2, essa resistência mecânica tem um desvio padrão igual a 6. Quais são as consequências se, por exemplo, as duas verificam que a clientela ou um órgão regulador exige uma determinada margem de erro? Uma margem de erro
de no máximo, sei lá, vou chutar um valor redondinho aqui só para facilitar nossas contas. Então a gente nem vai fazer conta. Então a indústria 1 tem que emitir um relatório com resistência mecânica média, onde a margem de erro é 1. E a indústria 2 também. Quais são as consequências para a indústria 2, em comparação à indústria 1, dado que ela tem um processo cuja qualidade, do ponto de vista estatístico, especificamente estatístico, é ligeiramente inferior. Ela tem uma maior variação. As duas têm que emitir laudos com relação à resistência mecânica de seu produto. Esse laudo tem que oferecer uma margem de erro de 1 unidade no máximo. Tá? Então, quais são as consequências para a indústria 2? Em comparação à indústria 1, as duas são concorrentes, é tudo comparativo, é tudo relativo, né? Quais são as consequências para a indústria 2, dado que ela tem que dar conta da mesma margem de erro e seu desvio padrão é maior? Ah, sim, o laudo também exige o nível de confiança de 99%. Então aqui também entra o aspecto do tamanho amostral. Aquela que tem uma maior variação vai ter que trabalhar com o tamanho amostral maior. Então, se a indústria 2 fizer a sua estimação com o tamanho amostral maior, mesmo assim ela pode conseguir construir um intervalo de confiança com a mesma margem de erro alcançado pela indústria 1. Ok? Professor, Sim. nesse caso, eu sei que é uma hipótese, mas provavelmente o tamanho amostral vai ser determinado também, né? Para evitar esse tipo de... Sim, a indústria 2 sabe qual tamanho amostral vai trabalhar. A indústria 1 também. A indústria 2 vai ter que dar conta da mesma margem de erro, com o mesmo nível de confiança, trabalhando com o tamanho amostral maior. Tá? Uma mesma empresa, uma mesma organização, no mesmo processo, se ela consegue estatisticamente melhorar a qualidade do seu processo, diminuir a variabilidade, ela consegue diminuir o desvio padrão. Então, do ponto de vista estatístico, uma melhoria de processo pode implicar em uma redução do desvio padrão. Uma redução do desvio padrão, quais são as consequências na estimação intervalar da média? Se você mantém o tamanho amostral, o que acontece? Se você manter o tamanho amostral e manter o nível de confiança desejado, o que acontece? Se você mantém o nível de confiança desejado, mas aceita rever o tamanho amostral para determinada margem de erro, ou seja, está satisfeito com aquela margem de erro em que você publica o intervalo de confiança. Se você mantém o nível de confiança desejado e a margem de erro, o que ocorre se o seu processo vai sendo melhorado e o desvio padrão vai diminuindo? Tá? Então, é importante essa parte do tamanho amostral, porque ela coloca em jogo esse aspecto de precisão, confiança. Então, conceituem com as palavras de vocês que na estimação intervalada da média, o que é a confiança, o que é a precisão. Então, essa análise do tamanho amostral é importante, porque ela correlaciona dois aspectos de qualidade que se mostram conflitantes: confiança
e precisão. Tá? Então, se habilitem a fazer essas análises qualitativas e eventualmente quantitativas, envolvendo tamanho amostral, precisão, confiança, dentro de uma determinada variação do processo, o sigma. Tá? Para determinada variação do processo, para determinado valor de sigma, nós vamos ter, então, uma relação matemática estabelecida entre margem de erro, tamanho amostral e o nível de confiança desejado. Tá? Procurem já deixar decorados valores básicos de Z. 1,96 para o nível de confiança 95%, o 2,575 para o nível de confiança desejado de 99%, e o valor de 1,645 para o nível de confiança desejado de 90%. Tá? Esses três valores são reforçados num quadrinho no canto de página, aqui nessa seção 6.1 do livro. Ok? A minha sugestão, vocês façam o maior número possível de exercícios. Os ímpares têm resposta no final do livro e os pares, quase todos, têm agora pelo menos as minhas respostas. Tá? E me tragam as eventuais dúvidas o mais cedo possível. Deixar essas dúvidas para 2 semanas depois vai ser complicado, porque quando chegarmos ao capítulo 7, vamos ter que conhecer muito bem esses aspectos. Tamanho amostral, nível de confiança. Vamos ter que dar conta de que o nível de confiança em muitos enunciados não vai ser apresentado. Em muitos enunciados vocês vão ser informados do valor do alfa. Tá? Okay? Então, o resto, na verdade, é fazer exercícios que não são idênticos a esse número 38, mas tratam dos mesmos aspectos. Então, fazer exercício aí é o fundamental.